Olá, queridos, eu sou o pastor Lucas Pina e este é o nosso culto em português, o culto em português da Coco Presbyterian Church. Durante o Covid, nós começamos a fazer essas pequenas mensagens com hino, tipo uma devocional mais prolongada, né? Como você sabe, eu tenho nesse mesmo canal o que eu chamo de Pingo de Prosa, que é uma meditação curtinha de segunda a sexta, né? Toda semana eu lanço isso na hora do almoço, mais ou menos, 11h30 aqui nos Estados Unidos. Então depende do fuso horário, porque aqui a gente ainda muda o horário, né? Então tem hora que é 1 hora de diferença, tem hora que são 2 horas de diferença. Mas eu lanço essa meditação curtinha durante a semana. E no final de semana eu faço algo maior um pouquinho, né? Mais alongado. E ponho uma música, oro. Então, eu comecei isso por causa do Covid. A turma não podia ir na igreja e aí a gente resolveu fazer isso. Não só a gente começou a fazer os nossos cultos aqui na igreja pela internet, mas também brasileiros aqui na área, na Flórida, não podiam ir na igreja, a gente começou a fazer também em português, né? E o Covid veio, o Covid foi, a gente continua fazendo, né? Não sabemos por quanto tempo a gente vai continuar fazendo, mas pelo menos estamos fazendo ainda, né? A ideia é te abençoar, te edificar, te encorajar na tua vida, na tua caminhada cristã. Esse é o nosso objetivo, orar por você, né? Então eu gostaria de incentivar você a se inscrever no nosso canal, nesse canal aqui chamado Um Pingo de Prosa, e também compartilhar esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, o pessoal lá da igreja, ajudar a gente a abençoar outras pessoas. Eu não estou fazendo concorrência com ninguém, porque a nossa igreja é uma igreja americana e nós não temos um ministério em português. Esse é o ministério em português. Nós não temos um ministério em português, a nossa região ainda não tem muitos brasileiros, né? Tem ao sul daqui, tem algumas igrejas brasileiras, né, pequenas. E Orlando, né, tem muita igreja brasileira, mas aqui onde nós estamos não tem. Então, não estou fazendo concorrência, não estou tirando crente de ninguém, continua indo na tua igreja, mas é só adicionar para a tua vida espiritual. Esse é o objetivo, né? E orar por você e te abençoar com a palavra de Deus, né? Então deixa eu fazer uma oração para você. Pai, nós te agradecemos por esse instante, te agradecemos por esse momento especial, Senhor, que através da internet a gente pode conectar com pessoas, Deus. Pessoas que estão vivendo dias difíceis, Senhor. Nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia, dá graça, abençoa, Senhor, abençoa a saúde dessas pessoas, abençoa as finanças dessas pessoas, a família, Senhor, o trabalho, a igreja, ó Deus, dá graça para essas pessoas, Senhor. Continua a caminhar com elas, ó Deus. Alimenta, fortalece, sustenta, ó Deus. Nesses dias tão difíceis que nós estamos enfrentando no mundo inteiro, Senhor. Que o Senhor possa realmente fortalecer a fé, para que essas pessoas possam continuar dependendo do Senhor, crendo no Senhor e andando com o Senhor. Abençoa a gente nesse instante e fica conosco, Senhor. Nós te pedimos no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Queridos, como eu faço toda semana, eu sempre coloco uma musiquinha para te abençoar, te edificar, né? E tem hora que eu vou lá no fundo do baú, pego uma música conhecida. Tem hora que eu pego algo que é completamente desconhecido para mim, né? Deus tem abençoado o Brasil com muitos talentos na igreja cristã, né? Então tem sido uma bênção para o Brasil também. Mas eu lembro do pessoal antigo, muitas vezes eu vou lá e uso, né, a música deles para abençoar as pessoas aqui. Então vamos ouvir a música de hoje. Ontem deixou sua casa e saiu pelo mundo. De coração, lá no fundo, eu não entendi. Tudo que fiz, o que ele quis, meus braços abertos ficaram e ainda estão assim. E vão continuar
até um dia vê-lo regressar. Posso pensar no que o mundo lhe tem preparado. Sei, privações tem passado e tudo por quê? Falsos amigos por aí, conselhos vazios, mas cheios de palavras vãs. Que grande ilusão! Mentiram ao seu jovem coração. Mas nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Parece sonho, mas nem a distância me engana. O coração de quem ama não pode esquecer. Seus passos fracos, tropeções, seus olhos rebrilham e choram. Pai, eu sei que errei, mas vim para acertar. Permita-me de novo aqui ficar. Pai, só lamento que onde passei via muitos filhos sem rumo, sem teto e carentes de amor. Que o Senhor lhes dê a mão, lhes mostre de novo o caminho para um renascer, um novo proceder na mais perfeita e bela comunhão. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Nunca é tarde, não. Sai da escuridão. Há novo dia, nova manhã. A mesma casa tem portas abertas, pessoas certas, amigos e irmãos. Uma música muito bonita, né? Uma música muito bonita. Que Deus possa te abençoar com essa música. Eu estou num processo de ministrar para vocês, de compartilhar com vocês mensagens que eu entrego para a minha igreja no começo do ano, para ajudar o pessoal a engrenar na vida cristã. Então eu falo sobre a oração, eu falo sobre a palavra de Deus, a importância de ler a palavra, estudar a palavra, né? Então falo sobre meditação, eu falo sobre vários aspectos da vida cristã, do básico da vida cristã, né? E hoje nós vamos começar um outro aspecto extremamente importante e que deve fazer parte da fundação da nossa vida cristã, né? Do básico. Todo cristão tem que saber fazer isso. E que é a proclamação, né? Nós temos que crescer abundantemente através da proclamação. Temos que crescer na proclamação. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, e não somente hoje, mas nas mensagens seguintes, que eu vou ficar nesse texto aqui algumas semanas, né, alguns domingos, é Mateus 10, versículo 1 a 8. Olha só o que diz.
Tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro, Simão, por sobrenome Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. E à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Essa é a palavra de Deus para você nesse momento. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai, nós pedimos que o Teu Espírito fale conosco. Fale através da Tua palavra, Senhor. E nos dê graça para receber a Tua palavra, entender a Tua palavra e aplicar a Tua palavra na nossa vida. É o que nós te pedimos no nome precioso de Jesus. Amém. Eu não sei se você se lembra, mas tem um sermão meu antigo, que é um dos primeiros sermões que eu preguei aqui nos Estados Unidos, quando eu comecei a me envolver com a igreja americana. E no Brasil eu fazia muito dessas presepadas, eu tive muito problema por causa disso, né? Aí quando eu vim para os Estados Unidos eu fiquei assim meio ressabiado, mais por causa da língua, quem sabe o visual ajuda, né? E eu comecei a usar isso e o pessoal ama isso, né? Então é algo extraordinário, né? Uma experiência muito boa, né? Que eu uso óculos, né? Para ajudar as pessoas a ver como a gente enxerga as pessoas de maneira diferente, né? Eu acho que a ideia, a mensagem era vendo com os olhos de Jesus, né? E essa ideia desse sermão é que nós, os cristãos, vemos as pessoas de uma maneira diferente. Eu uso diferentes óculos. Então eu vou dar uma resumida aqui para você, né? E de repente você encontra esse sermão meu aí na internet, né? Eu creio que é vendo com os olhos de Jesus. E se não tiver, eu provavelmente tenho que pregar esse sermão de novo, que é um sermãozinho muito bom mesmo, né? Mas eu uso diferentes óculos, né? Então deixa eu tirar o meu óculos aqui. Então o primeiro óculos que eu uso é o óculos escuro. Cadê a turma aqui? Cadê o pessoal? Sumiu todo mundo. É o óculos escuro. Com ele a gente não vê ninguém. Nós simplesmente ignoramos as pessoas. Esse óculos é o óculos da ignorância. Algumas vezes usamos esse óculos para algum grupo específico. Eu não quero ver aquele grupo, eu não quero receber, eu não quero proclamar aquele grupo, eu não quero falar de Jesus para aquele grupo, eu não quero aquele grupo parte do meu grupo, aquele negócio todo. Então eu uso esse óculos e eu ignoro, não vejo ninguém, né? Então às vezes é por classe, às vezes é por cor, às vezes é por etnia, às vezes é grupo econômico. Eles não fazem parte dos nossos grupos e nós os ignoramos, simplesmente colocamos esse óculos aqui, não quero ver ninguém, não quero ver aquele grupo. Então esse é o primeiro óculos que a gente usa muitas vezes, né? Que é o óculos escuro da ignorância. O outro óculos é um óculos que eu gosto muito dele, é esse aqui, ó. Ai, que maravilha, fala que eu não fico bem nesse óculos aqui. Sensacional, é o óculos azul. Eu gosto de azul, é a minha cor preferida. Com este óculos vemos todo mundo, tudo azul. Tudo fica azul. Azul é uma cor agradável, todo mundo está bem, ninguém tem problema, todo mundo está legal, todo mundo está jóia, né? Como dizia aí no passado, não tem problema, todo mundo está ótimo por causa disso, não precisamos fazer nada. Não precisamos fazer nada com o Evangelho, não precisamos pregar, não precisamos trabalhar com o Evangelho. Por quê? Porque está tudo certo, gente. Vai mudar o quê? Vai arrepender do quê? Vai salvar quem? Está todo mundo beleza, está todo mundo jóia, não tem problema nenhum. Esse é o óculos que vê todo mundo bem, né? Então não há necessidade de fazer nada. Para que a gente vai
pregar o evangelho, né? A gente põe esse óculos, não, que isso, ninguém precisa, não, ele não precisa não, tá tudo bem, não precisamos pregar para ninguém não. E aí existe um outro óculos, que é esse óculos aqui, ó. Eita, como diz o outro lá em Minas, eita ferro. Esse óculos aqui vê tudo torto, tudo torto, tudo torto. O que significa? Significa que está tudo distorcido. Todo mundo, acreditamos que eles não têm como mudar. Não tem como mudar. Você olha para a pessoa está torta, e não importa o que aconteça com ela, ela não vai melhorar, porque o problema está no óculos, não está na pessoa. Então a gente vê a pessoa torta, distorcida, e não tem esperança para ela. Não tem esperança para ela, porque por mais que alguma coisa aconteça na vida, que ela tente melhorar, que ela tente fazer isso, fazer aquilo, não adianta, eu vou continuar vendo aquela pessoa torta, aquela pessoa distorcida. E a pessoa não consegue mudar, ela não consegue mudar. E essa é a realidade, esses 3 óculos colocam a gente nessa realidade. Né? A gente não quer ver ninguém, né? Isola todo mundo, ignora. O outro está tudo muito bem, tudo muito bom, né? Então não precisa pregar o evangelho. E o outro está tudo errado, tudo quebrado, e não adianta nada fazer, pregar o evangelho porque não vai mudar ninguém, né? Então esse é o sermão que eu preguei. É claro que depois eu continuo o sermão dando como é que a gente olha com os olhos de Jesus, né? Mas a ideia é essa. Quando a gente vem falar de proclamação, a gente tem que entender isso, Nesse texto que eu li para vocês, Jesus está treinando os discípulos. Mateus é aquele que mostra o treinamento de Jesus, né? Ele dá um treinamento ali, um seminário, fala, olha, é assim que eu quero que vocês façam. Ele está falando com os apóstolos, nomeou os apóstolos e enviou os apóstolos para a primeira missão deles. E ele deu instruções específicas, o que vocês têm que fazer, para onde vocês devem ir, o que levar, como ministrar o povo, o que dizer, a mensagem. E se quisermos ser bem-sucedidos na nossa missão, nós precisamos aprender com Jesus e com os apóstolos. É interessante aqui, que é a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês hoje, e semana que vem a gente volta nesse assunto, mas a primeira coisa que é importante a gente aprender aqui é a definição do campo missionário. A definição do campo missionário. Essa é a primeira coisa que o texto nos ajuda a entender, é o nosso campo missionário. Tipo de gente. Quais são os tipos de gente que estão lá? Jesus limita, mas ele fala os tipos de gente, né? Existem 3 tipos diferentes de pessoas que precisam ouvir a mensagem de Jesus. Precisam ouvir a mensagem. Nós, como igreja, devemos ser capazes de identificá-los e adaptar a mensagem apropriada para cada um desse tipo de gente. Olha o versículos 5 e 6, o que Jesus diz? A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumos aos gentios, nem entreis em cidade de samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus menciona aqui, mesmo que ele está definindo, naquela época ele estava definindo o grupo que eles tinham que ir. Esse é o grupo que eu quero que vocês façam, mas existem 3 grupos. É isso que é importante, Jesus está falando aqui. Existem 3 tipos de gente que a nossa proclamação, que a nossa pregação do Evangelho tem que alcançar. É muito importante você entender isso, que Jesus define muito bem. Ele fala os gentios, ele fala os samaritanos e ele fala as ovelhas perdidas da casa de Israel. Para quem que a gente tem que pregar? Nós temos que pregar para esses 3 tipos de pessoas. E é muito interessante a gente entender isso, para a gente saber como é que vai fazer isso. Como é que vai fazer, que tipo de gente está ao nosso redor. No caso, Jesus fala que ele deu prioridade, naquela época, ele deu prioridade às ovelhas perdidas da casa de Israel, naquela época. Então nós vamos dar uma olhada nisso aqui. Mas
Esses são os 3 grupos que estão ao nosso redor e que precisam ser alcançados com o Evangelho. Então vamos lá. Primeiro, os gentios. Esse é o primeiro grupo que Jesus menciona, os gentios. Os gentios representam aqueles que não têm conhecimento do cristianismo. Não têm a mínima ideia. Nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar da Bíblia. Não tem qualquer coisa relacionada com a fé. Nunca foram numa igreja. Então foram raramente, nunca, né? Não tem nada. Esse é o grupo, né? No passado eles estariam em um lugar estrangeiro, né? Alguns anos atrás, muitos anos atrás, esse povo estaria isolado em algum país estrangeiro. Hoje nós vivemos num mundo, né? Não importa onde você está, vai ter gente na tua cidade, na tua terra, na tua vizinhança que faz parte desse grupo aqui. Não conhece Jesus, nunca ouviu falar de Jesus, não conhece a Bíblia, nunca ouviu falar da Bíblia, nunca entrou numa igreja cristã, nada. Estão em tudo quanto é lugar. Eles vão para a escola com os nossos filhos, eles trabalham com a gente muitas vezes, na mesma empresa, são os nossos vizinhos, eles estão aí, mas conhecimento zero de Deus, de Jesus, de cristianismo, zero. Ou 0.1, 0.2, alguma coisa. Já ouvi esse nome, alguma coisa, né? Já viu a cruz, quem sabe está até em uma cruz tatuada, mas não tem a mínima ideia do que aquela cruz significa. Mínima ideia. Então esses aí são os gentios. Pessoas que são completamente isoladas do cristianismo, dos efeitos do cristianismo. Então, esse é o primeiro grupo. Esse é o primeiro grupo, são os gentios, né? E esse grupo, queridos, está crescendo hoje em dia. Esse grupo está crescendo hoje em dia. Não só com outras religiões, né? Porque nós estamos vivendo num mundo politeísta, né? Então as outras religiões estão chegando, que não tem nada a ver com o cristianismo, então os gentios estão chegando. Estão batendo na nossa porta, né? Estão caminhando com a gente, estão andando, trabalhando com a gente, indo para a escola com a gente, né? Pegando um ônibus com a gente, estão indo aí. Então são os gentios, não tem a mínima ideia, né? do que é o cristianismo. Então esse é o primeiro grupo. O segundo grupo que Jesus menciona aqui são os samaritanos. Os samaritanos. O que é o samaritano? O samaritano são pessoas que eram mistas. Esse é que é o problema. Não sei se você conhece a história. Provavelmente, se você me segue no Pingo de Prosa, eu já contei essa história lá. Então, tá lá, perdida lá, numa dessas meditações. Mas o povo de Israel, né, tinha o reino de Israel, o reino de Judá, e o povo de Israel foi conquistado pela Síria. A Síria pegou, que era o reino do norte, né? A Síria levou um tanto, né, espalhou um tanto para o mundo afora e depois trouxe para Israel pessoas de outros povos e aí misturou, fez a maior lambança. O que criou os samaritanos, porque a capital era Samaria, o que criou os samaritanos. Então os samaritanos eram judeus que misturaram com povos de outros lugares do mundo. Então misturaram religião, misturaram cultura, misturaram língua, misturaram tudo. Por isso que os judeus, na época de Jesus, os judeus tinham problema com os samaritanos, de não aceitar os samaritanos. Por quê? Porque eles eram mestiços, eles eram mistos, né? Eles eram misturados, eles não eram sangue puro. E a turma não queria nada com eles. Mas, ao mesmo tempo, os samaritanos tinham conhecimento da lei, conhecimento da história de Israel, né? Os pais, né? Jacó, Abraão, o pessoal conhecia essas coisas. Eles tinham conhecimento, né? Então, o samaritano é uma mistura, né? Eles têm a mesma origem, os mesmos antecedentes do povo de Israel, né? Mas eles não acreditavam no que eles acreditavam. Então, quem é esse povo? Quem são os samaritanos? Os samaritanos são as pessoas que conhecem, têm um certo conhecimento.
têm um certo conhecimento da religião, têm um certo... Eles não vão na igreja, mas eles conhecem, né? Mas eles decidiram seguir outro caminho em sua fé. Mas eles sabem. Você conversa com eles sabem alguma coisa de Jesus, sabem alguma coisa da Bíblia, sabem alguma coisa da... Mas eles resolveram pegar outra religião. Ou fazer outra coisa, ou misturar. Ou não fazer nada. Não fazer nada. Mas eles têm o conhecimento. No fundo, eles sabem. Quando você fala de Jesus, eles sabem. Eles conhecem alguns versículos bíblicos, né? Conhecem algumas histórias da Bíblia. Eles sabem. Quando você fala de Jesus, fala de igreja, eles sabem o que você está falando. Eles não têm um conhecimento profundo. Se você entrar em doutrina, aquele negócio todo, aí a coisa complica, né? Começar a citar muito o verso da Bíblia, aí eles não chegam lá, né? Mas eles conseguem manter uma certa conversa com você. Eles têm alguma noção. Mas eles resolveram tomar uma outra direção no rumo deles, com respeito à fé. Então esses são os samaritanos. E Jesus adiciona um terceiro grupo nisso aqui, que precisa receber a proclamação do Evangelho. São as ovelhas perdidas de Israel. Ovelhas perdidas de Israel. Quem eles são? Eles são aqueles que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Eles costumavam ir à igreja, eles ainda têm um bom fundamento na fé cristã, conhecem a Bíblia, conhecem um pouco da doutrina, eles têm um conhecimento da Bíblia, mas por algum motivo eles não foram capazes de fazer a conexão e o compromisso com Jesus e sua igreja. Por algum motivo, aconteceu alguma coisa. Eles não fizeram a ligação daquele conhecimento que eles têm com a realidade, com o poder, com a transformação. Eles não acreditam, eles largaram, perderam a fé, desanimaram. E esse é o povo aqui, ó. As ovelhas perdidas da casa de Israel. Você deve ter gente, é só você dar uma olhada. Pensa aí, o fulano ia na escola dominical comigo, cadê? O fulano dirigiu louvor lá na igreja, cadê? O fulano era diácono lá na igreja, cadê? Né? Gente que teve um fundamento, teve um momento na vida de crescimento, de bênção, de ação cristã e de repente desanimou, se decepcionou, alguma coisa aconteceu e eles falaram, estou fora. Mas eles conhecem a história, eles conhecem as doutrinas, eles conhecem a Bíblia, eles conhecem. Eles só falta para eles uma ligação. Fala, olha, isso que vocês sabiam, é isso aqui, ó. O poder está aqui. E todos nós conhecemos alguém num desses três grupos aqui, né? E a gente não pode mais usar esses óculos aqui que né, que a gente não quer ver. Ou então esse aqui fala, tá todo mundo bem, não precisa de nada, tá todo mundo bem, não precisa de nada. Ou então esse aqui fala, tá todo mundo ruim, não adianta fazer nada. Para que vai pregar o Evangelho? Não vai mudar ninguém. Então Jesus fala para eles, fala aqui, olha, tem três tipos de gente que nós precisamos proclamar o Evangelho. Os gentios, aqueles que não conhecem coisa nenhuma. Os samaritanos, aqueles que têm o mesmo passado, mas que desgringolaram, né? Eles têm a mesma origem, mas não acreditam no que nós acreditamos. Eles sabem no que nós acreditamos, mas eles não querem. Eles decidiram seguir outro caminho da fé. E misturaram tudo. E as ovelhas perdidas, aqueles que estavam na igreja e largaram. Aqueles que estavam seguindo e abandonaram. Esses são os três grupos que nós precisamos orar por eles. E precisamos alcançá-los com a proclamação do Evangelho. Vamos orar a Deus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos pela tua presença conosco e pedimos que o Senhor nos dê capacidade, poder
para comunicar a Tua palavra para essas pessoas que estão ao nosso redor, Senhor. Sejam gentios, samaritanos ou ovelhas perdidas da Tua casa, Senhor. Dá graça para a gente, Senhor. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Queridos, mais uma vez, muito obrigado por ter vindo. Insisto para que você compartilhe esse vídeo com os teus amigos, teus familiares, pessoal lá da igreja, e ajude a gente a abençoar outras pessoas. Eu espero te ver durante a semana no nosso Pingo de Prosa, nesse mesmo canal aqui. Ou então, se não, a gente se vê no próximo domingo. Tá bom? Um grande abraço. Deus te abençoe.